Então vamos lá, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Matheus Oliveira, criador aqui do canal Marketing. Então antes de começar o nosso vídeo, onde a gente vai falar para você não construir uma empresa personificada, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, clica também no sininho, tem um sininho aqui, ó, um badalinho, dá um toque ali, tei, e aí você vai ser notificado toda vez que a gente soltar um vídeo, beleza? Então vamos lá, por que você não deve criar uma empresa baseada na sua própria imagem ou então baseada na imagem de alguém? Você sabe a resposta? Se você não sabe, você tem que ficar no vídeo. Vamos lá. O primeiro ponto que você deve quebrar para você criar uma empresa que não dependa de você. Por que a empresa não deve depender de você? Vou começar por isso. A empresa deve depender de você porque as empresas devem ser feitas para serem vendidas, baseado em um bilionário chamado Flávio Augusto, criador da WhatsApp e dono do Orlando City. Por que ele fala isso? Porque as empresas, ele acredita que a empresa ou ela é feita para quebrar ou ela vai ser vendida. Quando que ela vai quebrar? Quando você morre e passa ela para os herdeiros. Eles não têm a mesma característica do fundador. Então é mais interessante que venda e tenha lucro e monte outra empresa e cada herdeiro seu ali seja dono de uma empresa com a característica dele. É isso. Se você não concorda, comenta aqui e diz qual é o seu patrimônio, se é maior que o do Flávio Augusto. É a opinião dele. A gente vai. A minha conta bancária é vazia em relação a dele, então eu concordo mais com ele do que comigo até. Então vamos lá. Não tenha medo de ensinar. Por que não ter medo de ensinar, Matheus? Porque você deve criar pessoas ali na sua empresa, né? Criar não. Você não vai pegar um bebê. Você deve ensinar pessoas que possam fazer alguma coisa quando você não estiver presente. Por quê? Você nunca vai tirar férias? Eu gosto muito de trabalhar, beleza, só que às vezes você tá pegado em um projeto e tá rolando um projeto em paralelo e as pessoas precisam saber fazer. Você não pode ser uma eu presa, porque primeiro, isso não é escalável e escala é o segredo do sucesso de uma empresa, né? Por isso que o mercado digital é lindo, que aqui você alcança milhares e milhões e bilhões de pessoas. Você não tem escala quando você faz tudo sozinho, então você precisa contratar. E se você precisa contratar, você precisa ensinar. Ensine uma pessoa o que você faz. Um exemplo lá que eu dou sobre David Ogilvy, que foi um publicitário da década, não, do século passado, e ele falava, ele era muito bom com escrita, né? Só que ele precisava de pessoas que escrevessem também, porque como que ele vai pegar grandes empresas que têm grandes campanhas publicitárias se somente ele escreve? Sem contar que ele é o líder da empresa, né? Ele precisa gestoriar todas essas pessoas. Então ensine, e quando você ensina, você aprende mais. Não esqueça disso, é isso que a gente faz aqui. Eu ensino o que eu sei e eu aprendo mais. Primeiro, que é um processo maravilhoso, e segundo, que eu aprendo muito também com o feedback de vocês. O segundo, capacite novos colaboradores. Por que isso? Você contrata uma pessoa, você não pode ter medo de ensinar, mas como que você vai capacitar? Você pega ela ali e ensina todo o passo a passo da sua empresa, desde como você começou. Ó, eu sou um copywriter, eu aprendi assim, ó, essas daqui são as minhas bases. Beleza? Eu lia tal livro, eu leio tal livro agora, eu modelo tal tipo de escrita e você tem que ensinar essa pessoa, você tem que ser realmente um mentor. Por quê? Porque ela vai trabalhar para você. Deixa essa desconfiança de lado. Não imagine que as pessoas vão te deixar para trás, vão derrubar a tua empresa. Não, ela vai aprender o que eu faço e aí ela vai abrir outra empresa. Beleza, não tem a empresa deles ou dela, né? Que abra, que seja sua concorrente, não vai ter você, que foi a mente brilhante por trás do sucesso da empresa até agora e agora você está expandindo. Não tenha medo de ensinar. Você tem que capacitar novos colaboradores. Como? Veja-os como sócios. As pessoas que trabalham para você têm que se sentir sócio. Por quê? O sócio, né? Quando eu sou sócio de uma empresa, eu quero que ela cresça, porque o lucro dela é o meu lucro. Como que eu vou torcer para uma empresa que eu sou sócio dar errado? Isso é muita loucura, não tem como. Então, se você fizer a pessoa se sentir sócio ou torná-la sua sócia, depois a gente vai falar um pouco sobre equity aqui no canal, ou torná-la sua sócia, você com certeza vai ter um trabalhador muito mais dedicado. Não tenha medo de remunerar, é o nosso próximo ponto. Esse daí é fogo. Por quê? David Ogilvy também
parafraseando o que ele fala, né? Ele fala lá que publicitários devem ganhar bem, e aqui a gente trabalha muito com publicidade. E por que devem ganhar bem? Porque a gente vê números grandiosos na internet e a pessoa ela tem que se sentir motivada. Uma pessoa que sente fome não tem criatividade. Óbvio que a gente não está falando que você vai pagar um salário de miséria ou que você paga um salário de miséria, mas abra mão do seu lucro um pouco e remunere melhor os seus funcionários. Uma pessoa que ela se sente bem remunerada, ela trabalha com muito mais ímpeto do que uma pessoa que acha que poderia receber mais, beleza? Eu sou muito adepto dessa ideia. A pessoa, ela tem que, pô, eu tô ganhando o suficiente? Tô. Então ela se sente na obrigação de trabalhar. Agora quando ela fala assim, eu tô ganhando metade do que eu deveria ganhar, ela vai querer trabalhar metade do que ela trabalha, beleza? O próximo, tenha mais de uma fonte de receita. Por quê? Eu vou dar um exemplo aí na nossa empresa. Se só tem eu de expert na minha empresa, só os produtos que eu lanço, que estão atrelados a mim, me explica aí, como que se eu ficar mal, se eu precisar fazer uma cirurgia, que seja, como que a empresa vai ganhar receita nesses próximos meses? A não ser que eu tenha um conteúdo muito grande preparado para um lançamento daqui 2 anos, sei lá. E isso é quase que impossível de acontecer, porque a gente trabalha muito focado em time post, né? Que são alguns lançamentos, algumas publicações de acordo com o momento, porque eu acredito que isso daí viraliza mais, a estratégia também de engajamento do público frio. O público quente ele já costuma engajar naturalmente porque ele compra a ideia do próprio influenciador ali. Mas quando é um público frio, ele chega mais perto pelo timing post, né? Que é algo que está acontecendo no mundo ou na sociedade naquele momento. Então você tem que entender, se hoje, né, essa minha principal fonte de receita, ela caiu, ela sumir, minha empresa se mantém de pé, ela tem outras fontes de receita. Por que isso? Porque acontece, galera, não existe galinha dos ovos de ouro. Um dia ela morre. E se ela morrer, a sua empresa não pode afundar junto. Você tem que ter bases sólidas. E não existe uma base, né? Você não vê uma cadeira com uma perna. No mínimo aí três pernas. Aquela que a Ana Maria Braga caiu. Não tô rindo que ela caiu, tô rindo da cadeira de 3 pernas. É uma ideia ruim. Por quê? Porque vai desequilibrar alguma hora. Então, a cadeira tem 4 pernas e tu quer fazer tua empresa com uma. Pelo amor de Deus, tem tudo para dar errado. Isso daí é se expor ao risco da ruína. Se expor ao risco da ruína é quando você fica ali, ó, ao fio da navalha de acontecer algum problema e você perder tudo. Você tem que ter sempre planos. Eu tenho o meu plano A, que é o que está em execução, e eu tenho o B rodando paralelamente, o C, o D, o E, e cada um tem um subplano em cima dele e cada pessoa trabalha num projeto. Olha a importância de capacitar pessoas e vê-las como seus sócios, importantíssimo. Você deve ter mais de uma fonte de receita, grava isso, escreve no seu caderno, na sua agenda. E aí, essa daqui é a indagação para você que chegou até aqui no vídeo. Se você sumir por 3 meses, como fica a fonte de receita da sua empresa? O nosso vídeo é justamente sobre isso, despersonificar a sua empresa, tirar ela da imagem de uma pessoa só. Para caso essa pessoa tenha algum problema ou o contrato venha a ser rescindido, a sua empresa não se desmanche junto com a saída dessa pessoa, ou até mesmo sua saída. Você vai vender a sua empresa, ela não pode estar atrelada ao seu nome, beleza? Um exemplo que a gente dá é o exemplo lá do Meu Sucesso, do Flávio Augusto, que começou aparecendo muito ele, depois vieram cases de sucesso de outros empreendedores e hoje já é como se fosse um streaming aí por assinatura de empreendedores que dá muito sucesso. Então, baseie-se nisso, nessas empresas de sucesso que estão dando certo, empresários, né, que já estão consolidados no mercado, qual é a forma de atuação deles e pega essas estratégias, anote essas estratégias e se baseie nelas o tempo todo. Se você sumir hoje por 3 meses, como fica a sua empresa? Tem pessoas que conseguem tocar esse processo por um longo período de tempo? Pessoas que já estão capacitadas? Alguém pode contratar no seu lugar ou só você contrata? Alguém pode palestrar no seu lugar ou só você palestra? Você tem que saber, se alguém escreve, alguém gestoria o tráfego, você realmente vai ser o principal, sei lá, o líder. E é outro motivo muito importante. Quando você lidera, você tem que estar de fora.
O líder, ele não pode estar com a mão na massa. Por quê? Ah, mas isso daí você está falando de cara preguiçoso. Negativo. Você vai orientar e você vai ter pele em risco, skin in the game ali o tempo todo. Mas você não pode estar dentro, porque quem está dentro não tem uma observação de fora. Beleza? Isso daí é óbvio, né? Mas não parece tão óbvio. Você fica tão dentro ali do projeto que você não consegue olhar um todo e você não consegue analisar de forma assertiva como o dono de uma empresa. Galera, não se esquece de inscrever aqui no canal, dar o like e recomendar para o seu familiar e para o seu amigo e comentar se a série de vídeo tá boa e seguir a gente no Instagram que tá aqui na descrição. Clica aqui no linkzinho que tem aqui na descrição que você vai ser direcionado direto pro meu direct. Se você falar que você veio aqui do canal, você vai ter um conteúdo premium direto ali comigo. Por quê? Porque eu vou te atender diretamente no direct, beleza? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Até a próxima!